1944 e irei falar sobre as principais características do movimento literário, que é o Barroco. O Barroco teve seu surgimento na Itália no final do século XVI, e a partir daí começou-se esse movimento, e que logo se espalhou para os demais países da Europa e um pouco mais tardar aos países católicos da América Latina. O Barroco ele apareceu como oposição ao Renascimento, onde isso colocava o homem como centro de tudo, e que primava pela harmonia e simplicidade. Esse movimento nasceu em uma época caracterizada pelo dualismo entre teocentrismo e antropocentrismo, e também caracterizado por forte influência religiosa, devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. Assim, a influência religiosa foi marcada na formação dos autores barrocos. Porém, em oposição ou até mesmo como consequência a essa religiosidade, havia também um forte apelo aos prazeres sensoriais, que é o mesmo que nos leva à excitação sexual, que é um desejo de se entregar à mundanidade, às coisas que são do mundo. Portanto, essa época ficou marcada pela oposição e pelo conflito. Opa! Meu nome é Antônio Gabriel Rodrigues Feitosa e meu número é o 3. E bem, eu irei falar sobre o Barroco no Brasil. Tem início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. O estilo chegou ao país após seu surgimento na Europa, no século XVI, e teve como marcos históricos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Foi durante o período colonial que o Barroco floresceu no Brasil. A capital, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro, e com isso o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. A economia era baseada na produção de cana-de-açúcar, pelo uso de mão de obra escravizada, composta por índios brasileiros e negros africanos. A cultura da colônia era um reflexo dos costumes da metrópole, ou seja, Portugal. A Europa estava dividida entre o catolicismo e o protestantismo. Desta forma, a religião predominante e oficial no Brasil era a católica. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado Ciclo do Ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar com Aleijadinho na escultura e arquitetura, e o mestre Artaide na pintura. As principais características do barroco literário brasileiro são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo e conceptismo. Olá, o meu nome é Breno César e eu sou o número 8. Eu vou falar um pouco sobre as características principais do Barroco, como ele se caracteriza textualmente. Como, por exemplo, uma das suas caracterizações é o dualismo, algo que o faz ser o Barroco e que o define entre as outras obras que o ser humano já fez e representou artisticamente. Como eu exemplifiquei anteriormente, o dualismo ele é uma das principais características da época. Mas afinal, o que é o dualismo? Como podemos caracterizá-lo? Como podemos explicá-lo? Bom, o dualismo ele é caracterizado por duas coisas opostas, que são propositalmente vistas em oposição e trazem à tona reflexões. Como, por exemplo, a morte e a vida, que são um dos principais dualismos da época. O Barroco também supervalorizava a juventude por vê-la como fugaz, rápida e passageira. A morte seria o descanso pós-vida, o fim da sombra da velhice. Afinal, a luz se perdeu durante a juventude. Aqui a gente pode ver três dualismos: a juventude e a velhice, a morte e a vida, e a luz e a escuridão, no caso representada pela palavra sombras. Outras das características são: o estilo barroco possui mais características, que são fusionismo, que é a união entre a visão medieval e a renascentista. Aqui a gente pode ver uma visão mais religiosa, que é a medieval, e mais liberal, que é a renascentista. Antítese e paradoxo, que são contrastes, confusões de pensamento. A antítese são os contrastes e os paradoxos são confusões de pensamento. Por exemplo, a culpa e o desejo, que um dos exemplos principais é: eu quero, mas não posso. O desejo de querer e o não poder dos seus próprios conceitos morais. Aqui a gente também tem o pessimismo, que quer dizer o seguinte: que a felicidade ela é impossível na Terra, mas existe o desejo, que é contrário à verdadeira felicidade localizada no plano astral. O pessimismo quer dizer que
A felicidade você só consegue ela no céu. Sem o céu, você não consegue a felicidade. Porém, aqui na Terra a gente tem um desejo. E quando a gente vai fazer algo que a gente quer, embora seja errado, a gente sente um certo prazer. E é nisso que fica outro dualismo, que é praticamente um cabo de guerra entre o desejo e a verdadeira felicidade que só se encontra no céu e na religiosidade. Aqui a gente também tem o feísmo, que é o fascínio pela dor e pela miséria do ser humano. Eles admiravam a crueldade e a morte. Eu me recordo de ter visto uma pintura de uma mulher com a cabeça de um homem em cima de uma bandeja. Isso já pode caracterizar o que o feísmo quer dizer. Coisas realmente trágicas, como por exemplo, literalmente torturas, não apenas coisas emocionais. Um dos principais exemplos é Jesus Cristo sendo torturado na cruz. É um dos principais exemplos de pinturas que você vai ver quando você pesquisa. O rebuscamento, que também é uma característica, é a ornamentação excessiva da linguagem. Muitos detalhes, especificações exageradas. Eles, ao invés de narrar uma situação cotidiana em poucas linhas, ou em algumas linhas mais expressando uma certa reflexão, eles faziam isso de forma muito rebuscada, muito exagerada, com muitos e muitos detalhes. Isso pode ser visto como algo bonito por alguns leitores, porém como algo meio chato por outros. A hipérbole também eles usavam muito, que é o exagero. E a sinestesia. A sinestesia seria o apelo sensorial, que seria aliar adjetivos de um sentido para a representação de outro sentido, como por exemplo a expressão cor gritante. A cor não grita. A expressão gritante quer dizer que aquela cor ela é muito vívida, ela é muito bem vista, você consegue vê-la de muito longe. Também temos o cultismo, não é ocultismo, é cultismo, para não haver essa confusão, que é o jogo de palavras. Como assim? Eles usavam muitos sinônimos, antônimos, figuras de linguagem e trocadilhos. Aqui a gente pode ver uma complementação do rebuscamento, porque é através desses sinônimos, antônimos e outras coisas que eles faziam uma ornamentação excessiva da linguagem. Também tem o conceptismo, que é o jogo de ideias, comparações e argumentações. Outra característica é a morbidez e o sentimento de culpa, que eu falei também ao longo dessas características que eu estou apresentando aqui. Também tem o carpe diem, que é aproveitar o momento. É uma expressão latina, carpe diem, que significa aproveitar o momento. A gente pode ver isso quando a gente pensa no conceito da juventude. E as principais temáticas do barroco é a fragilidade humana, a fugacidade do tempo, que é a rapidez que ele passa, e as contradições do amor. Olá, meu nome é Maria Eduarda Teixeira, o meu número da chamada é o número 30 e eu vou falar sobre os traços do barroco na atualidade. Músicas. Atualmente encontramos ecos, influências do barroco na música popular brasileira. Exemplos: Caetano Veloso, O Quereres. Onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. Nela fica clara a oposição de ideias, características do barroco, onde o ser amado nunca encontra a realização no eu lírico, o que leva à infelicidade e sofrimento do mesmo. Caetano Veloso, Triste Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou. Essa música foi adaptada por Caetano Veloso, adaptação da poesia de Gregório de Matos, que fala sobre os problemas sociais, a vida nordestina, tudo isso em meio a uma revolução. Essa música tem um linguajar comum, de fácil entendimento, propositalmente para que diferentes classes sociais possam ler sem impedimento. Cazuza, Exagerado. Da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Essa música fala de alguém que ama de maneira muito intensa e demonstra seu amor de maneira exagerada. Olá,
Eu me chamo Mário Alves Bezerra, aluno do segundo ano B Informática, número 31. Hoje eu venho aqui falar um pouco sobre o Barroco, mais especificamente o Barroco nos filmes. Nós iremos fazer um estudo de 3 filmes. Primeiramente, iremos analisar o filme Gregório de Matos, de Ana Carolina. O filme retrata a vida do poeta de mesmo nome, que foi um dos primeiros poetas brasileiros e considerados por muitos um dos maiores da história do nosso país. Gregório foi um homem muito polêmico, cheio de afirmações provocadoras e muitas vezes consideradas lúdicas. Gregório, ele foi um poeta que gostava de uma literatura culta. Não necessariamente ele gostava de transmitir uma ideia correta ou de transmitir uma ideia realista, mas o que ele se importava era na forma como essa ideia era passada. Ele gostava dessa forma mais culta, que as pessoas achassem que ele fosse mais inteligente, e muitas vezes até mesmo como conversa de esquina que se tem na rua. E o filme busca retratar essa essência do poeta, principalmente a forma como se era vivido há 400 anos atrás. O segundo filme é Moça com Brinco de Pérola, que retrata a vida no século XVII, na Holanda. O filme ele fala a respeito de uma jovem chamada Scarlett Johansson, que era uma camponesa que passava por problemas financeiros e, devido a isso, acaba tendo que trabalhar na casa de Johannes Vermeer, que foi um grande pintor holandês. Johannes Vermeer ele era adepto ao estilo hipérbole do Barroco, que são pinturas muito detalhadas e muitas vezes até exageradas, com detalhes e coisas surpreendentes e muitas vezes até absurdas. E o filme busca retratar isso. Não é à toa que o pôster do filme é uma pintura do próprio Johannes. Ele é essa pintura desta garota, que quando foi trabalhar com ele, Johannes resolveu pintar um quadro para ela. E como a gente pode ver no quadro, é um quadro extremamente detalhado, que buscava então passar esta forma como o autor pintava seus quadros, utilizando o estilo hipérbole. O terceiro e último filme a ser analisado é Gregório de Matos, O Boca do Inferno. Mais uma vez nós iremos falar sobre Gregório. E um fato curioso é que o Boca do Inferno ele era um apelido dado ao Gregório na época, muito por conta de suas declarações polêmicas. E o filme ele é baseado na autobiografia escrita por ele. O filme tem como objetivo retratar como era a vida no cenário brasileiro no século XVII, se concentrando principalmente na cidade da Bahia, que era onde Gregório morava. E Gregório escreveu um poema chamado A Cidade da Bahia, que de forma polêmica ele critica os governos, critica a sociedade, só que contraditoriamente ele faz declarações preconceituosas e polêmicas a respeito sobre os afrodescendentes, empregando tanto a sua forma culta de falar como também uma forma dualista, já que é uma contradição em que ele critica a sociedade, mas ele também demonstra um preconceito, um racismo. E o filme ele se busca se concentrar nisso, na vida do autor, em suas polêmicas e nesse seu modo de agir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio William Rodrigues de Castro, número 7, e agora eu vou falar sobre o Barroco na moda. Além de compartilhar em questões técnicas, é possível perceber também a intenção que as pinturas barrocas e essas fotografias de moda compartilham. Como afirma Hauser, um historiador de arte, o Barroco transformou o tátil em visível e a substância em mera aparência, além da concepção do mundo como impressão e experiência, colocando assim a subjetividade como um fator principal. A fotografia de revista de moda aqui mostrada se apoia em todos esses conceitos.